Bom dia, irmãos. Graça e paz, tudo bem? Vamos iniciar então a nossa aula de escola bíblica. Vamos juntos então estudar um pouquinho mais da palavra do Senhor, da palavra de Deus. Vamos juntos nos alimentarmos um pouco mais. Confesso que não fui muito criativo, no tema da lição. Diz um amigo meu que nada se cria, tudo se copia. Então, aquela famosa frase, ser ou não ser, eis a questão. Eu peguei, digno ou não digno, eis a questão. Com relação à imagem, fica livre aí a interpretação, fica livre o que você quiser aí. Eu ia precisar do Junião para explicar ali, Parece ser o Thor, acho que é isso. Ele deve viver alguma dualidade na vida dele. Não entendo muito sobre isso. Confesso que é isso mesmo, Jonathan. Ah lá, o Jonathan já falou. Ele vive essa dualidade. Então, quando eu joguei na IA, ela que me deu essa imagem aí, eu falei, tem alguma coisa a ver. Pedi lá, você escreve lá. E foi isso que me deu. E a ideia é essa, irmãos. A ideia hoje na nossa aula é ter um pouco de tom provocativo. O tema não é à toa, a figura não é à toa, é um pouco provocativo mesmo, para a gente, de uma certa forma, não que não sejamos, mas sermos forçados a pensar um pouco mais. Porque é fácil, hoje a gente tem tudo na mão, hoje a gente tem umas facilidades, Hoje você pega um livro, joga ele lá na IA e ela te dá um resumo, uma síntese, te traz os pontos mais importantes e você consegue dialogar com uma pessoa que lê o livro inteiro, ou quase, dialogar com uma pessoa que lê o livro inteiro. Quero convidar você, juntamente comigo, a abrir no Evangelho segundo Mateus, capítulo 8, do verso 5 ao 13. E depois nós vamos ler em Lucas, capítulo 7, do verso 1 ao 10. Então digno ou não digno? Eis a questão. Então nós vamos pensar um pouco a respeito disso nessa manhã. E vamos entender o porquê dessa pergunta e dessa questão. Está sendo abordado, as aulas acerca da cura, do criado de um centurião. Já foi dito aqui, Neemias na semana passada falou sobre a fé. E nós vamos falar mais precisamente do verso 8. Do capítulo 8 de Mateus. Mas em Lucas também trata essa passagem. E eu quero ler com vocês para a gente pensar um pouquinho mais, além da questão somente. Que ele vai dizer no verso 8, Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e meu servo será curado. Então nós vamos ter hoje essa questão na lição de exemplo do centurião, de quando ele diz isso, Senhor, eu não sou digno. Então nós vamos, de uma forma lógica, devido ao tempo da aula, não dá para abordar, e como os assuntos eles não continuam, cada semana aborda uma questão do texto, vou aqui de uma forma bem rasa, falar a respeito de sermos dignos ou não dignos, e quero colocar você a pensar também sobre isso, porque nós vamos entender aqui que não importa se estamos há muitos anos no Evangelho, se há muitos anos somos o que chamamos de crentes, ou pequenos cristãos, cristãos são pequenos cristos, mas entender se a nossa vida, é o que a gente sempre costuma dizer, que a árvore ela é conhecida pelo seu fruto e não pela sua beleza. Não adianta nós termos todo um conhecimento, termos toda uma aparência, se a nossa vida não é piedosa. Se a nossa vida não condiz com aquilo que aprendemos e conhecemos. Bom, diz assim, vamos ler do verso 5 ao 13. Quero que você acompanhe comigo. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando, Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno de que entres em minha casa,
mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam, em verdade vos afirmo, que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião, vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Eu não vou entrar no mérito da questão, mas aqui ilustra muito o que nós lemos na parábola, no Evangelho de Lucas também, do grande banquete. Quando ali é inaugurado acerca do que muitos teólogos gostam de chamar de o Israel espiritual, né? Que nós também conhecemos como os gentios, que quando Jesus diz, olha, o que veio para vocês, para os judeus não aceitaram, e agora a estes está sendo revelado. Então ele trata exclusivamente, a gente vai entender aqui o papel do centurião, né? O nome centurião vem de 100, tá? Significa não precisamente, a história nos mostra isso, que estava sob o comando dele 100 soldados, na grande maioria era 100, mas podia ser um pouquinho mais ou um pouquinho menos, mas centurião vem de 100, então você entende que esse, vamos dizer assim, soldado de alta patente, tinham pessoas, cerca de 100 pessoas sobre o seu comando. Vai comigo agora lá em Lucas, capítulo 7, do verso 1 ao 10. Lembrando que, apesar de nós estarmos no templo, nós estamos em sala de aula. Então, acho importante aqui a gente abordar como tal. Então, nós estamos aqui numa classe, então nós vamos ler um pouquinho aqui para entender. Evangelho de Lucas, verso 1 ao verso 10. Bom, vamos lá, diz assim, o Evangelho segundo Lucas. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, olha que legal aqui já está falando que não era o centurião. Mateus falou que era centurião. Aqui já Lucas está dizendo que era um servo. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus, com instância, lhe suplicaram, dizendo, ele é digno de que lhes faça isto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer, Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e a ele vem. E ao meu servo, faze isto, e ele o faz. Ouvidas essas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse, afirmo-vos, que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. E aí? Era o servo, eram os amigos, era o próprio centurião. Isso não é o cerne da nossa matéria de hoje, da nossa lição de hoje. Esse não é a questão central da nossa lição, mas eu acho interessante, como eu disse, nós estamos em sala de aula, e de repente alguém pode abordar, perguntar, hoje, nos dias de hoje não é tão abordado isso, mas muitos, antigamente, mais na década de 80, quando começou aquela explosão de todos quererem acessar, estudar e fazer aquelas perguntas. Primeiro eu quero dizer para você, acalma o seu coração, isso não tem nada a ver com uma questão de salvação.
Você vai lembrar quando Paulo é indagado, dizendo, olha, uns pregam por isso, outros pregam por aquilo. E Paulo fala assim, olha, não importa, o que importa é que o evangelho está sendo pregado. Ali Paulo não estava tratando de questão, ou melhor, o que eles estavam fazendo não estava sendo de uma forma teologicamente errado. A questão teológica estava certa, a pregação estava certa. O problema era a motivação. Então Paulo falou, olha, entenda uma coisa, a motivação é errada, mas a pregação está certa. Estão pregando a respeito do reino, estão pregando a respeito de Cristo, a respeito do arrependimento. Mas a questão ali não era, como eu disse, teológica, mas sim o que movia eles. Então por isso que Paulo falou, não tem problema, deixa eles vão receber aquilo que é merecido a eles. Mas a palavra está sendo pregada. Então, aqui não é uma questão teológica, não vai mudar, o texto está errado, não. Mas aqui é uma questão um pouco mais de visão. Quando você começa a entender, a ler, você vai ver qual era o público-alvo do evangelista Mateus e qual era o público-alvo do evangelista Lucas. Lucas era um médico, um doutor. Apesar de Lucas fazer parte dos evangelhos sinóticos, como eu sempre gosto de dizer, que são sinóticos, são na mesma perspectiva, significa que os três têm a mesma direção, a mesma visão, mas cada um isso eu acho lindo na palavra, porque Deus, ele inspira, o Espírito Santo inspira, Paulo vai dizer isso a Timóteo, que toda palavra é inspirada, mas Deus respeitou o ponto de vista de cada um. Então, o público-alvo de Mateus era diferente de Lucas. Mateus vislumbrava e escrevia para os judeus convertidos. Porque nós chamamos alguns de judeus messiânicos. Então aqueles que estavam, então você vai ver que Mateus aborda mais a respeito da árvore genealógica de Jesus, é o evangelista que mais cita o Antigo Testamento, dizendo que Cristo cumpriu e que Cristo realmente era aquele a quem haveria de vir. Lucas, ele já é uma pessoa que vai atrás da informação. Lucas é um estudioso, era um médico. Então o que ele faz? Ele reúne todas as informações. Mas tanto Mateus como Lucas bebem no mesmo manancial, que é o Evangelho de Marcos, você vai ver isso. Então o Lucas, ele é mais detalhista. Mas o que está certo, o que está errado? Isso até nos dias de hoje, quando alguém delega a responsabilidade para alguém, quando você envia alguém no seu lugar, vou dar um exemplo, meus filhos, vai lá, fala que foi o papai que pediu, fala que é o Mateus. A pessoa vai receber ele como se estivesse recebendo a mim mesmo. Você vai ver isso mais antigamente, na época de reis e reinados, quando havia um emissário do rei, aquele emissário era recebido com as mesmas honras que o rei, com as mesmas pompas, com a mesma forma, com as mesmas festanças e tudo mais que fosse o rei, porque ele era uma pessoa enviada pelo rei. Então Mateus entende aqui que mesmo que não fosse o centurião, como se fosse. Então Mateus escreve nessa perspectiva, que era o centurião que estava ali. Mas, lendo e estudando, tudo leva a crer que realmente o centurião não estava só e não foi sozinho e não enviou seus emissários, mas ele estava junto com eles. Por quê? Ele era um centurião, lembra? Ele era um romano. E principalmente os judeus tinham dificuldade com aqueles que oprimiam o seu povo. E eles eram cativos de Roma, Eles pagavam impostos altíssimos. Então aquele soldado romano, que nós entendemos aqui, que nós lemos, que construiu uma sinagoga, que eram amigos, eles mesmos falam isso, temia de não ter contato com o mestre, porque ele era um romano. Então o que acontece? Ele acaba indo junto, mas pede para que fale com Jesus. Então a questão aqui é uma questão de visão. Então Mateus fala como se fosse o próprio centurião ali, mas não era. Ele estava junto, mas não foi ele quem falou. Então isso faz uma grande diferença. Então não vai mudar nada, mas o que é uma questão de perspectiva. Lucas era mais detalhista. Se você ler, Lucas coloca as coisas de forma minuciosa, porque ele escreve para um grego, para que ele pudesse entender o que estava escrito. Então Lucas é riquíssimo em detalhes. Mateus já como sabia para quem escrever, e ele já tinha um conhecimento de Jesus, mas ainda não evidenciava ele como Salvador. Mateus fala, olha, então você precisa entender isso, você precisa entender aquilo. E ele foi de uma forma mais direta a respeito disso. E quando nós lemos aqui, como eu já estou aqui explicando para vocês, como eu já disse, dessa dificuldade de comunicação, então ele temia que Jesus não o recebesse.
Pode falar. Isso. Ô, Jonas, obrigado. Isso enriquece mesmo. Existe também uma grande diferença na questão de comunicação, né, de língua. Mas aí você colocou uma pergunta na minha cabeça. Se ele falou com os líderes, tá, porque ele era judeu, era hebreu. Entendeu. Então tem essa dificuldade da língua também. E a comunicação comum da época era o grego, né? O latim para o romano, né? Joia. Então também tinha essa dificuldade da... Pode falar, minha irmã. Só fala um pouquinho mais alto. Sim. Diminuísse. Sim, eu acredito também, mas mediante aos que estavam enxergando. Acho que por ele nem tanto, porque você viu, ele já construiu até uma sinagoga. Acho que ele não se importava tanto com o que iam pensar dele. Mas dá para pensar sim, é uma questão a ser abordada. Que a nossa irmã disse aqui, porque ele era um soldado também de alta patente, né? E essa questão de comunicar com uma pessoa inferior a ele. É isso mesmo? Isso eu entendi certo? Não? Sim. Sim. Entendi. Isso aconteceu muito também, irmãos, com outros demais líderes. Falavam assim, mata. Por isso que eles queriam matar Jesus. Mata, vai morrer, vai cessar tudo. E não foi o que aconteceu, né? Hoje nós estamos aqui, né? Então, essa questão de diferença de cultura, de linguagem, de colocação, tudo isso criava-se uma barreira para que essa comunicação fosse simples, como a gente possa imaginar aqui, que os evangelistas estão dizendo para nós, mas não era. E a questão do cerne do texto que nós vamos tratar nessa manhã é a respeito disso. Porque, para pensar, se nós tivéssemos a oportunidade de receber Jesus em nossa casa, eu vou mais raso ainda, se a gente pudesse receber alguém famoso na nossa casa. Né? Eu me lembro, sou um pouco mais antigo que alguns, mas não tão antigo como alguns outros, mas quem se lembra que há muito, muito tempo atrás receber um político em casa era questão de honra. Né? Eu conversei muito com a avó da minha esposa e ela falava isso. Na época dela, receber, quando vinha um político na casa, nossa, era um alvoroço. Você se tornava importante, porque você recebeu um político. Né? Hoje receber político já não tem mais a mesma conotação. Né? Hoje, se a gente souber que é político, acho que a nossa reação é ao contrária. Mas, vamos dizer aí, há 70 anos atrás, 60, até um pouco mais, receber um político te tornava famoso. Então, imagine você hoje receber alguém. Né? Hoje não, ontem, sem querer, olhando no Instagram, hoje tem muitos sósias, né? Principalmente o sósia do Neymar. Nossa, sósia do Neymar, ele nada de braçada, ele engana muita gente. Mas, propriamente dito, eu vi, né, uma questão lá do cantor, do Gustavo Lima. E o rapaz enganou a moça chamou a mãe, fez foto, e ele posou como se ele fosse o tal. Então imagina, a gente receber uma pessoa dessa nossa, a gente ia ficar feliz, a gente de uma certa forma ia ser conhecido, a gente já ia engajar, a gente já ia postar, pessoas já iam começar a seguir, né? Até o próprio pastor Tatu já usou algo aqui que viralizou, né? Sabor. Foi você que usou mesmo, né? Sabor. Então, se você não sabe o que é, depois procura na internet lá, o que é essa questão que viralizou. Mas, naqueles dias, não ia ser para o centurião receber Jesus, como a nossa irmã estava dizendo, questão da rivalidade, questão da dificuldade de língua, como disse o Jonatas. Então assim, imagina só,
Mas Jesus queria ir na casa dele. E qual foi essa resposta que o centurião deu? Irmãos, eu pensaria em qualquer resposta mesmo, menos naquela resposta que ele deu. Não, eu não sou digno. Eu não sou digno. Eu fico imaginando qual era o poder aquisitivo. Ele construiu uma sinagoga. Aqui fala que ele construiu. Né? Nós sabemos hoje, não sei se tem alguém aqui que trabalha na construção civil, mas nós sabemos hoje o quão caro está construir, comprar, enfim, tudo que envolve. Agora até antigamente, faz de madeira que é mais barato. Esquece, mudou tudo. Pós-pandemia, hoje, o que você vai empreender no ramo da construção vai te custar um certo valor. Eu trabalho no ramo de manutenção veicular. Irmãos, tem hora que a gente passa o orçamento para o cliente, nós mesmos assustamos e ficamos envergonhados. Na hora que você vê o valor do orçamento, as pessoas, você está cobrando caro. Não, hoje está tudo caro. Né? Mas para nós, assim, os mais domésticos, a gente vai no mercado hoje, a gente assusta com o valor que a gente paga e com quantos itens a gente sai numa sacola, numa mão. Mas, voltando aqui melhor ao texto, imagine como era a casa desse homem. Pare para pensar um pouco comigo. Você acha que ele era indigno de receber Jesus? Você acha que de alguma forma alguém diria, não, para. Mas aquele homem fala, sou indigno, o senhor não precisa entrar na minha casa. A concepção que ele tem a respeito do mestre, de quem Jesus era, e da questão da sua pequenez, da sua condição de pecador, da sua condição de homem falho, o colocou no lugar real que ele deveria estar. Isso aí acontece às vezes ao contrário conosco, irmãos. A gente às vezes se acha digno de certas situações, de certas questões, e às vezes a gente até coloca Jesus na parede. Por que não? Né? Jesus, por que isso não aconteceu? Mas por quê? Não, eu faço isso, Jesus. Né? Eu sou mais antigo, como eu disse, mas não vou continuar a brincadeira. Mas eu me lembro na época, foi muito comum na minha de jovem, pessoas comprar carro e pedir para o pastor orar, consagrar. Não, eu pedi para Deus porque eu vou usar na obra. Né? A pessoa falava assim, eu vou usar na obra. Não, o meu carro, eu vou levar, Irmãos, era o primeiro a dizer não. Eu me lembro, eu fui líder de jovens. A gente precisava de carro às vezes para levar alguém, para trazer, para buscar. Não, tinha uma... Eu lembro de uma pessoa, ele falou assim, não ponho mais que 2 pessoas atrás do meu carro. Eu falo, Senhor, cabe 3. Uma vez, irmãos, uma brasileira do meu pai, a gente trouxe 11 pessoas. Pergunta para mim como coube. Coube, 11 pessoas. Brasilinha tinha, né, alguém aí mais saudoso vai lembrar, esses carros furavam muito assoalho, né? Furava demais. E a brasileira do meu pai tinha o assoalho furado, tinha uma madeira, uma lata tampando lá, e foi pessoa em cima do motor, Depois de uns dias depois, da gente levar tanto, a pessoa quebrou o feixe de mola. E às vezes as pessoas pedem algo para Deus, falando que vai fazer, mas não faz. E esse centurião podia ser a pessoa ali, irmãos. Mas ele entendia a sua condição pecaminosa, a sua condição de falho, de que o que ele fazia, ou na sua condição de ser humano, era algo que o afastava de verdade da presença do Santo dos Santos, da presença de Deus. Então o centurião, de uma forma simples e humilde, reconhece a sua condição pecaminosa e diz, Senhor, eu não sou digno, eu não sou digno. Depois, essa humildade, esse senso de indignidade, ela é acompanhado da fé. E nós vamos ver isso um pouco mais para frente. Bom, vamos avançar porque a hora passa. Em primeiro lugar, olha que interessante, um senso de indignidade é muito desejável e recomendável. Se o meu evangelho, se o seu evangelho, se o nosso cristianismo não tem como base um senso de indignidade, de pecador, de falho, de apesar de quem somos, esse nosso evangelho, infelizmente, está carregado de uma forma equivocada. É isso que nós aprendemos com ele, que um senso de indignidade é muito desejável e recomendável. Eu vou me lembrar
agora aqui da passagem de Moisés, quando Deus se apresenta a ele, a uma sarça. E ali está envolto aquela sarça, aquele fogo que queimava, mas que não consumia. E ele está na presença de Deus e de repente Deus fala assim: Moisés, tira a sandália que você está usando, porque o lugar que você pisa, santo é. Eu não vou querer pensar, hoje tem chinelos grossos, finos e tudo mais, mas vou imaginar eu que era uma sandália de couro simples, como eles costuravam na época. Algo tão fino, tão raso, o impedia de sentir a glória de Deus. Quanto mais um pecado, quanto mais uma vanglória, quanto mais um orgulho carregado não de um senso de indignidade, irmãos, pode nos afastar da presença de Deus, pode nos tirar da glória de Deus. Então Deus fala assim: Moisés, tira a sandália. Quando ele tira a sandália e coloca os seus pés, ele sente a glória de Deus, ele é invadido pela glória, pela graça de Deus. Ali em diante ele começa a entender qual era o propósito de Deus em tudo aquilo na sua vida que até então ele não entendia. Então às vezes a gente chega, irmãos, com um senso não de indignidade, mas achando que nós somos dignos, que nós somos merecedores, que nós somos os tais, que nós somos os bons, ou que falamos bonito, ou que usamos roupas boas, ou que comemos em lugares bons. Isso não é evangelho. Isso não está ramificado num verdadeiro viver cristão. Qualquer condição mental que é alicerçada na falsidade é forçosamente maligna. Não tem outra palavra, irmãos. Não tem outra palavra para usarmos aqui nessa manhã. Não temos. Desde aqueles que se cobriam de uma capa de legalidade, de espiritualidade, de religiosidade, se apresentavam a Jesus. O que eles falavam ao mestre? O que eles diziam ao mestre? O que eles cobravam do mestre? E o que Jesus falava para eles? Volto a dizer a parábola do grande banquete. Lá nós aprendemos quais são os públicos. São todos. Não estou dizendo aqui, irmãos, que também precisamos usar a sandália da humildade, jogar pó de cinza. Não estou dizendo isso. O que eu estou falando é do caráter, é do coração. Eu não estou falando da sua personalidade, do seu personagem. Personagem vem do latim, é personalidade, aquilo que você é por fora. Caráter vem de crasso, aquilo que é marcado, aquilo que não sai, aquilo que você é. Eu sempre gosto daquela passagem de quando Jessé vai ungir Davi a rei. Deus fala assim: olha, eu não vejo como o homem vê personalidade, personagem. Eu sou do coração, quem realmente a pessoa é. Tanto quando Samuel vai ungir, olha o filho mais velho e fala: é esse, é o bonitão, é o fortão, é o que sabe tudo, é o que manja de tudo, esse é esse. Deus fala: não é esse. Então qualquer condição mental que é alicerçada na falsidade é forçosamente maligna. E digo mais, irmãos, às vezes a gente tem costume de falar só metade da verdade. A verdade, ela é verdade quando ela é completa. Quando ela é só metade, ela é uma mentira. Ela não é verdade. Então, às vezes, a gente gosta de manipular. Eu confesso, irmãos, que há muitos anos... A gente é pecador, né? A gente sabe, não estou aqui me vestindo de nada, não. Mas sempre trabalhei muito com vendas. Nossa, eu me lembro no começo, Jesus amado. Como a gente é direcionado a usar a lábia, a mentira, a conversa, para poder chegar nos resultados que a gente precisa. Graças a Deus que hoje eu não faço isso. Mas não foi fácil. Eu cheguei a testemunhar na igreja. Quando uma vez eu fui confrontado nessa situação e eu tinha orado a Deus que eu precisava mudar. A Raquel está aqui, ela lembra do pastor Silas. Lembra do pastor Silas? E o pastor Silas era vendedor, irmãos. Eu coloquei ele numa enrascada, coitado. Ele era vendedor, ele trabalhava acho que na época na Cibelar. Aí eu falei assim: não, pastor, o senhor é vendedor, o senhor sabe como que é. Ele falou: não sei não sei. Eu morri de vergonha. Coloquei ele na situação que ele nem... Mas nós precisamos entender isso, irmãos. Nós precisamos ser por completo entregues a Cristo. E o Evangelho, ele propõe uma mudança no nosso caráter.
no nosso caráter, naquilo que somos realmente, não naquilo que vestimos por fora. Você pode até enganar, de repente, seu esposo, sua esposa. Você pode enganar, de repente, até o seu melhor amigo, ou seu parceiro de trabalho. Mas não tem como enganarmos a Deus, irmãos. Não tem como. Não tem como. A palavra diz que a gente pode estar lá no mais profundo abismo. Lá Ele está. Mas vocês estão dispostos a concordar que não são dignos, que a sentença de condenação é nossa. Que a sentença de condenação pode ser declarada contra nós com toda a justiça. E que, se é para nós sermos salvos, terá que ser exclusivamente pela livre graça. Eu não vou me lembrar agora qual o pregador e escritor, que ele falava que um dos seus maiores desafios, ou melhor, uma das suas maiores orações, e eu sempre repito isso que eu posso, que lembro, é: Senhor, livra-me de mim. Livra-me de mim mesmo. Nós somos orgulhosos, irmãos. Nós somos. Queremos dar resposta. Quando o Senhor fala, não responda. Quando Ele fala, aquele que der um tapa, ofereça outra. Aquele que lhe pedia a capa, dê a túnica. Aquele que pedia andar 1 milha, ande 2. Às vezes a gente quer dar a resposta à altura, ou quer responder a mais, e mostrar que conhecemos e que sabemos, quando quem quer legislar por nós, quem quer ser o juiz, é Deus. E nos vestimos. Então, irmãos, se formos parar o que nós merecemos, né? Eu me lembro do Augusto Nicodemos falando isso, eu acho fantástico. Quando a pessoa fala, Senhor, eu quero de volta aquilo que é meu, aquilo que é por direito. Ele fala, então tá. Então receba, é o inferno. Se tem alguma coisa que você merece, e que é de direito seu, é o inferno. E Deus tirou, então se você quer, então toma de volta. Vai para o inferno. Então não adianta, irmãos, vestirmos de uma capa de santidade, como eu venho dizendo, externamente. Porque se chegar no final dos tempos, dos dias, e a justiça de Deus ser executada sobre nós, simplesmente ela executou mediante aquilo que nós merecemos. Mas louvamos a Deus, ao seu glorioso e imenso poder, que entrega seu Filho na cruz, que através dessa ação poderosa e gloriosa, temos, ou melhor, somos vestidos pela veste de Cristo. O cálice da ira de Deus é saciado sobre a morte de Cristo. E pelas suas pisaduras somos sarados. Hoje temos acesso à salvação. Hoje somos justificados. Somos justos, não por aquilo que somos, mas por quem Cristo é. Por isso que a salvação vem mediante a fé em Cristo Jesus. Ele é um dom dado a nós. Não é nosso para que nós não nos gloriemos. Então, nós estamos dispostos a concordar que não são dignos, não somos dignos, e que a sentença de condenação pode ser declarada contra nós com toda a justiça. Ou seja, merecemos, somos pecadores, somos falhos. Eu me lembro também de um escritor que diz, um pregador, Paul Washer, que ele fala isso. Ele fala, se a nossa vida passar aqui, nesse telão aqui, irmãos, nós morreríamos de vergonha. Seríamos o primeiro a sair correndo por pensamentos que temos, por atitudes que temos. Acho fantástico algo que ele diz numa pregação. Ele fala o seguinte: olha, eu atrasei para chegar aqui nessa manhã, e dou como desculpa para vocês que ao vir para cá, o pneu do meu carro furou. E eu fui trocar, peguei o step, troquei. A hora que eu estava apertando a porca, uma porca escapou e correu para o meio da rodovia. Eu fui pegar, no que eu fui pegar, veio uma carreta, passou por cima de mim. Aí a hora que passou por cima de mim, eu acabei, arrumei minha roupa, terminei de apertar o pneu e vim para cá. Aí ele pergunta para aqueles que estão ouvindo ele, vocês acreditariam numa declaração dessa? Não. Porque se uma carreta passar por cima de mim, a gente já sabe o que vai acontecer. Né, pastor Tatu? Não vai sobrar nada. É igual aquela piadinha do tomate. Amassar. Acabou. Não vai sobrar nada. Aí ele pergunta para aqueles que estão ouvindo, eu creio que Cristo é muito mais poderoso que uma carreta. Se eu afirmo ter um encontro com Ele e não mudei a minha vida, eu não realmente tive um encontro com Ele. Então nós precisamos entender isso. Cristo é muito mais poderoso, muito, muito infinitamente grandioso que uma carreta.
Então, se nós dizemos que tivemos um encontro com Ele, mas esse encontro não é carregado de um senso de indignidade, de pecador e falho, que necessitamos da sua graça, da sua misericórdia, e que somos pecadores e falhos, e temos que todo dia reconhecer isso. Infelizmente, corremos o risco, irmãos, de não termos tido um verdadeiro encontro com Cristo. Que possamos entender isso e aprender isso com o centurião. Opa, acho que eu corri demais, né? Apertei aqui. Ou foi você, Rafa, que está pregando peça em mim? Aí, acho que fui eu mesmo. Enfim, nós precisamos entender isso, irmãos. Precisamos sair com esse senso hoje, urgente, de indignidade. Mas em segundo lugar, aqui algo que eu quero trazer para vocês, um senso de indignidade pode ser empregado de forma errônea, ou seja, erroneamente. Sabe como? Hoje em dia até, pelo nível de conhecimento que nós temos e acesso ao conhecimento, isso fica um pouco mais fácil de ser abordado e debatido. Mas eu me lembro, e recentemente tive uma conversa, um cristão perguntou assim para mim: você tem certeza da sua salvação? Eu falei: lógico que eu tenho, mas lógico, e dou frutos dela. Ele falou: eu não. Eu falei: como isso? Não, eu não tenho certeza que eu sou salvo, por isso que eu vou na igreja, por isso que eu... Falei: então Cristo morreu em vão para você. Então você está dizendo que a morte de Cristo não foi necessária e suficiente, e o seu reconhecimento de um pecador e falho, e da necessidade de um mediador, você está negando tudo isso. Não é isso, tal. E daí a gente foi conversando. Então, um senso de indignidade pode ser sim, irmãos, empregado erroneamente. A pessoa às vezes pode dizer: não, eu sou pecador, eu sou falho, eu não vou para o céu, eu vou morrer, eu sei que eu sou. Mas a pessoa acaba dizendo isso, acaba não se perdoando, não entendendo que o perdão é possível, que a justificação de seus pecados e suas falhas, da sua mudança de vida é possível. Nós temos exemplos na Bíblia, não é um nem dois, são vários, né? Um dos maiores exemplos de neuroplasticidade, falei certo, é o apóstolo Paulo. É o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, irmãos, ele mandava matar cristão. Ele propriamente com a mão, não se diz, mas ele perseguia, ele mandava bater, ele mandava prender. Ele fez coisas horríveis. E como que Paulo termina a sua vida? Eu achei tão lindo quando ele diz: sou embaixador de Cristo em prisões. Ele sabia que ele não estava preso pelas correntes de Roma, pelo poder de Roma, mas Cristo, e pela sua infinita e misericordiosa graça, o fez prisioneiro, para que o Evangelho chegasse aonde não podia. Irmãos, o Evangelho chegou dentro do Império de Roma, alcançou pessoas lá dentro. E de que maneira que ele chegaria? Quando ele era interrogado, ele pregava. Quando ele era açoitado, ele pregava. Quando ele era escorraçado, ele pregava. Eu sei que não é fácil, mas às vezes nós estamos num lugar em que Deus quer. Eu sempre digo uma coisa, irmão: a pregação da palavra, ela tem duas funções, ou de salvar, de redimir, ou de condenar. Não tem outra. Não tem. Deus pode usar a sua palavra para mostrar que eles estão errados, estão em pecado, estão em falha, e no grande dia, olha, você ouviu, mas você não aceitou, seu coração é duro. E vai ter aqueles que Deus vai dizer: benditos, adentra ao reino, aqueles por qual meu filho morreu e entregou. Então, ela pode ser empregada, porque às vezes, irmãos, a gente não se perdoa. Às vezes nós mesmos falamos assim: não, esse pecado que eu cometi, ou aquilo que eu fazia anteriormente, é tão sujo, é tão pecaminoso, é tão errado, que eu não posso ser salvo. Isso é mentira de Satanás. Tire isso do seu coração, tire isso da sua mente, tira isso da sua vida. Não há pecado em que o sangue de Cristo não possa perdoar, em que o sangue de Cristo não possa trazer cura, libertação, restauração. Desde aquele pecado mais hediondo que você ache, ou desde aquele pecado que você acha que é simples. Sabe por quê, irmãos? Os antigos gostavam de dizer isso, que não existe pecado, nem pecadinho, nem pecadão. Todo pecado tem a mesma consequência. É logicamente que não, né, irmãos? Se eu roubar um banco, eu vou ser preso por quantos anos?
a consequência da lei, mas a consequência diante de Deus é a mesma. Por quê? É uma questão de infringir a lei direta de Deus. Se eu estou mentindo, se eu estou defraudando alguém, diante de Deus, o pecado é o mesmo, porque eu estou desobedecendo uma ordem direta. Então, irmãos, não deixe que isso adentre o seu coração. Às vezes você até tem esse senso de indignidade. Não, Senhor, eu não sou digno, Pai. Mas isso te tira da presença dEle. E não deixe que isso acontecer. Abre comigo rapidinho, ó. A dúvida quanto à misericórdia de Deus. Sabe, irmãos, misericórdia, eu já falei isso, é a junção de duas palavras, miser mais cardia. A palavra diz que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Então, miser é a minha miséria, cardia é o coração de Deus. É quando a minha miséria move o coração de Deus e Ele age em meu favor. E a palavra diz que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Se de repente naquele dia que eu pequei, que você pecou, nós não fomos capazes de pedir perdão, se hoje assim o fizermos, como o pastor Tatu disse no momento da sua palavra, hoje Deus pode mudar a minha vida, a sua vida, a nossa sorte. Ele pode sim perdoar o meu, o seu, o nosso pecado. Ele pode sim colocar em nós um senso de indignidade correto, verdadeiro e eficaz para a glória futura. Abre comigo Mateus 12:31. Evangelho, de novo, segundo Mateus, capítulo 12, do verso 31. Olha só o que diz. Deixa eu só achar aqui. Perdão. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Essa é uma outra questão, eu não vou entrar, tá? Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Vai comigo lá em Isaías, capítulo 1, verso 18. Isaías 1, 18. Vamos ler aqui. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. De repente na sua esteja branco como a lã. Aí eu pergunto, quem é verdadeiro? Nós ou Deus? Nós, na nossa consciência de que não há perdão, que não há como sermos regenerados, ou naquilo que a Sagrada Escritura está nos dizendo nessa manhã? Obrigado, minha irmã. Então é razoável pensarmos que Deus é verdadeiro e nós não. Então quando alguém dizer algo para você, eu não vou dizer nome aqui, mas eu sei de uma denominação grande no Brasil, que eles falam que há pecado de morte. Eles tiram a pessoa do convívio e diz que aquela pessoa não tem mais salvação. Meu Deus do céu. Vamos ler Romanos capítulo 5, verso 20. Vou correr porque a hora está passando. Romanos capítulo 5, verso 20 diz o seguinte, ó. Eu amo Romanos, amo o que Paulo escreve aqui nessa carta à igreja de Roma, né? Paulo escreve na intenção de ser enviado como missionário, então ele aborda o evangelho de uma forma grandiosa e maravilhosa. Verso 5, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Olha que lindo, ora, a esperança não confunde. Então ela não traz confusão, ela não vai trazer para você divisão em que vai te afastar, pelo contrário, ela traz clareza. Olha que Jó fala, vamos lá em Jó, capítulo 13, verso 15. Eu acho isso tremendo. Jó vai dizer, mesmo que ele me mate, ainda confiarei nele. Jó, capítulo 13. Se você quiser, para ser mais rápido, como eu estou fazendo, usa o celular, o tablet. Você consegue acessar mais rápido o aplicativo. Fica mais fácil. Agora, se você também, como eu também gosto da Bíblia, física, abre ela lá em Jó, capítulo 13, verso 15, que diz,
Eis que me matará, já não tenho esperança, contudo defenderei o meu procedimento. Ou seja, mesmo que ele me mate, ainda confiarei nele. Não há dúvida, irmãos, em quem Deus é. E toda a história só comprova, e já chegamos a dias, que a própria ciência que se originou da fé cristã, de muitos cristãos, e que se afastou totalmente, e que sempre tentou provar, em muitas áreas a própria ciência está se curvando, mediante a palavra do Senhor, que ela está se comprovando. E vamos para o terceiro e último. Em terceiro lugar, o verdadeiro senso de indignidade tem uma companheira digna, uma forte fé em Cristo. Nós falamos a respeito da indignidade, da verdadeira indignidade, como ela é. Falamos também que a indignidade pode ser vivida, né, de uma forma errônea, mas nós precisamos entender, para termos certeza que a nossa indignidade, ela é um fruto bíblico, assim como aconteceu com o centurião, em que Jesus ouviu a sua prece e o fez conforme ele pediu. Nós vamos entender que ela vem acompanhada da fé. Então, um verdadeiro senso de indignidade tem uma companheira digna, uma forte fé em Cristo. Mas essa fé que eu estou dizendo aqui, muitas vezes a gente entende um pouco errado por uma falta de interpretação correta do texto. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, você conhece. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam, ou se esperam. Muitos vão dizer que é uma casa, um carro, um bem precioso ou algo. Mas o escritor ali está tratando não disso, está tratando da salvação. É algo que você não pode conquistar, é algo que você não tem, é algo que você ainda não está vislumbrando, mas que você crê que ela é verdadeira e que você irá viver eternamente com o Pai. Então, irmãos, nós precisamos ter a certeza que essa indignidade que temos, que somos pecadores, somos falhos e que que necessitamos dessa graça presente na nossa vida, dessa mudança de atitude, ela é acompanhada de fé. E a fé que eu digo aqui, irmãos, é crer que o Senhor está legislando em seu favor. Que mesmo o gás que falte, de repente o alimento falte, ou aquela provisão não venha, faremos como aquele famoso e conhecido escritor bíblico. Contudo, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Porque nós sabemos que Ele não nos abandona. O próprio Senhor Jesus diz isso: estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. A nossa caminhada não é só, apesar de às vezes sermos abandonados por amigos. Eu me lembro do missionário contando que ele foi só para um país perseguido. E ele por muito tempo ficou só, porque ele não tinha como pregar. Se ele falasse que era cristão, ele morria. E como nós sabemos, nós estamos acostumados, né, a tomarmos a ceia do Senhor e estar em comunhão com a igreja, com os amados. Eu mesmo tenho a esposa, meus filhos. Imagine você tomar a ceia sozinho, numa caverna, escondido. Ele falava que era muito decepcionante. Mas que toda vez que o temor tomava o seu coração, que ele ficava desencorajado ou desmotivado, ele falou que o Senhor lhe dava uma força, uma graça, uma motivação, um fogo que ardia no coração. Que ele falava: uau, eu não estou sozinho. Então nós precisamos entender isso. Que essa fé é crer que Ele sim é galardoador daqueles que o buscam. E que creem. Um conceito humilde de si mesmo está em posição de vantagem para receber a verdade salvífica. É isso que eu estou dizendo, um conceito humilde de si mesmo, ou seja, correto, verdadeiro que aprendemos, cristocêntrico, bíblico, está em uma posição de vantagem para receber a fé salvífica, a graça, a verdade salvífica. Então, se tudo que nós estamos falando aqui corrobora e caminha com aquilo que vocês têm vivido, é 100%
Ok, beleza, está certo, é isso. Então essa verdade que você tem tido no seu coração, que você tem sentido queimar no seu coração, que você tem falado para as pessoas, ela é verdade, ela é verdadeira e salvífica. O conceito correto de humildade se satisfaz com uma palavra apenas. Às vezes, irmãos, a gente quer fazer como Gideão, né? A gente não crê no Senhor. Não, se o Senhor fizer isso e isso, na manhã seguinte eu vou ver, eu creio que é o Senhor. Aí Deus vai lá e comprova. Gideão, vai. Não, mas agora eu quero isso e isso. Se o Senhor assim fizer, eu entendo que é o Senhor. Às vezes a gente pede umas coisas tão loucas. Eu me lembro de um casal de amigos que falou assim, olha, eu vou fazer a ficha. Se aprovar para mim comprar o carro, é Deus falando que eu posso. Eu perguntei, você tem nome limpo? Ela falou, tenho. Eu falei, então. Desconexo o negócio. Vai aprovar. Você vai comprar o carro. Não tem como. Não tem como. Todo mundo passa por dificuldade, não estou dizendo isso, não sou, mas é uma coisa muito ilógica. E às vezes a gente quer umas coisas assim tão absurda, sendo que aquele centurião, aquele homem que tinha uma grande, vamos assim pensar, uma grande reputação, uma grande casa, tinha homens, poderia muito bem, né, fazer ali como Naamã, né, não, o que é isso, tem tantos rios para eu mergulhar, ele vai mandar eu mergulhar naquele rio Jordão, onde só tem esgoto. Aí o servo dele fala, Senhor, se ele pedisse grande quantia em dinheiro, o Senhor daria? Qual o problema de mergulhar? Mergulha, faça o que o profeta está mandando. Então às vezes a gente vem na igreja, irmãos, e Deus fala com o pastor, fala, dá aquela palavra, com gemidos inexprimíveis, fala, e às vezes a gente sai, e Deus fala, e às vezes a gente quer algo assim, estrondoso, que alguém chegue, pegue aqui, ó, ore por você, você tem uma obturação no dente de ouro, que vem aqui, revele seu RG, revele seu CPF, fala de onde você estava, com quem você andou. Então um conceito correto de humildade se satisfaz com uma palavra apenas. Como disse o centurião, só concluindo, Senhor, somente uma palavra, eu não sou digno, não precisa ir à minha casa, somente uma palavra, que eu sei que é capaz de fazer. Fala, Jonatas. Por favor, meu querido, por favor. Ou minha. Tá, você está falando do segundo, né? Do segundo não abordar. Aqui no terceiro lugar, o segundo ponto. O conceito correto de humildade. Está falando isso aqui? Não reflete. Isso reflete você. Eu. Somos nós. Porque o centurião não tem essa humildade errada. E em 2 vezes só Jesus vai dizer ou vai falar a respeito da fé. Uma é do centurião e outra agora eu me esqueci. Isso. Isso. Não. Obrigado. Então, se ficou, a respeito de nós. Porque não reflete realmente a figura do centurião. Do centurião, perdão. Aqui está dizendo nós, porque a gente pode aplicar. Porque às vezes a gente tem um conceito errado. E eu falo porque eu conheço, como eu disse, muito cristão. Por isso eu até usei o exemplo do meu amigo. Muito cristão que fala, não é capaz de perdoar meu pecado. Não, o que eu fiz eu não tenho como. Isso serviu para ele, para mim não serve. Então foi isso. Mas obrigado, meu irmão. Amém. Sem fé. Isso mesmo.
Não tem como, é a fé. O conceito correto de humildade se satisfaz com uma palavra apenas, como eu disse, e terminamos aqui. Exemplo de fé encontramos nesse personagem da Bíblia. Não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Então Jesus dá exemplo do tamanho da fé daquele centurião. Então que o Senhor Jesus possa também, irmãos, olhar para mim e para você e encontrar um exemplo de fé, de uma humildade bíblica verdadeira que alcança a salvação. Tá bom, meus irmãos? Deus abençoe grandemente, um bom domingo, um bom almoço.